Entrevista com o Davi Oliveira, esse garoto que tem apenas 7 anos de idade, mas que conhece muito sobre Copa do Mundo da FIFA e principalmente sobre a seleção brasileira de futebol. E eu vou começar fazendo a primeira pergunta para ele. Davi, quantas vezes o Brasil foi campeão do mundo? 5 vezes, em 1958, em 1962, em 1970, em 1994 e 2002. Muito bem. Em que país o Brasil foi tricampeão do mundo de futebol? Em 1970, no México. Davi, você sabe o nome dos jogadores da seleção brasileira que participaram de todas as Copas da FIFA? Sei. Então me responde, qual o nome de todos os jogadores da seleção brasileira de 1970? Essa é muito fácil. Então vai lá, vamos ver. Leão Felizardo, Brito Piazza, Carlos Alberto, Marco Antônio, Paulo Toque, Fontana, Everaldo, Joel, Gerson, C. Maria, Clodoaldo, Ivelino, Paulo César, Jairzinho, Tostão, Pelé, Roberto, Edu, Dario. Muito bem. Continuando, quem foi o técnico da seleção brasileira de 1970? Zagallo. Em sua opinião, Davi, o que Zagallo fez de interessante como estratégia para a seleção brasileira conquistar a Copa de 1970? Bem, em minha opinião, ele convocou 5 camisas 10. Gerson do São Paulo, Ivelino do Corinthians, Tostão do Cruzeiro, Jairzinho do Botafogo e Pelé do Santos. Fora os outros jogadores que eram todos craques, como Paulo Toque, Fontana, Everaldo, Joel e os outros jogadores. Esta é a minha opinião de como o Zagallo ganhou esta Copa do Mundo. Muito bem, Davi. Continuando, em que país o Brasil foi campeão do mundo pela primeira vez? Em 1958, na Suécia. E qual foi o placar final da Copa do Mundo de 1958? 5 para o Brasil, 2 para a Suécia. Com 2 gols de Vavá, 2 gols de Pelé e 1 gol de Zagallo. Quando o Brasil foi bicampeão do mundo? Em 1962, no Chile. Qual o nome dos jogadores da seleção brasileira de 1962? Castilho, Gilmar, Pelé, Garrincha, Nilton Santos, Djalma Santos, Zagallo, Didi, Cito, Vavá, Pepe, Mauro, Zósimo Bellini, Amarildo, Altair, Coutinho, Jair da Costa, Jair Marinho, Jurandir, Serquinha, Mencaulli. Muito bem, Davi. Continuando com as perguntas. Quem foi o jogador que fez o primeiro gol em uma Copa do Mundo? Foi o jogador Lucien Laurent da França na vitória de 4-1 contra o México. E quem foi o primeiro artilheiro em uma Copa do Mundo da FIFA? Foi o jogador Guilherme Stabile da Argentina com 8 gols em 1930, que jogou no lugar do jogador Manuel Ferreira, que na hora do jogo tinha prova na faculdade. Muito bem, Davi. E quem, agora a próxima pergunta, quem foi o artilheiro da Copa do Mundo de 1938? Leônidas da Silva do Brasil com 7 gols, conhecido como Homem Borracha e Diamante Negro, o inventor da bicicleta. Qual foi o primeiro jogador que perdeu um pênalti em Copa do Mundo? O jogador Carlos Vidal do Chile perdeu o gol aos 35 minutos do primeiro tempo contra a França. Muito bem. Continuando aqui com as perguntas, Davi Oliveira. Quem foi o artilheiro da Copa do Mundo de 1994? Foram 2 jogadores, Hristo Stoichkov da Bulgária e Oleg Salenko da Rússia, cada um com 6 gols.
E quem foi o campeão da Copa do Mundo de 1994? Foi o Brasil. Qual o nome dos jogadores da seleção brasileira de 1938? Essa é muito fácil. Não pode responder então. Batatais Falter, Afonsinho, Artilheiro, Brito, Domingos da Guia, Érico Lijaú, Leônidas da Silva, Lopes, Luizinho, Machado Martins, Nariz, Nijim, Patesco, Perácio, Roberto, Meltin, César Procópio, Brandão. Qual foi o título que deram ao jogador Nilton Santos do Brasil? A enciclopédia do futebol. Por que Nilton Santos, da seleção brasileira, foi chamado de a enciclopédia do futebol? Porque ele era muito inteligente e tinha muita visão de jogo. E quem foi o campeão da FIFA, campeão do mundo de 1966? Foi a Inglaterra. Qual o nome dos jogadores da seleção brasileira de 1966? Gilmar Manga, Altair, Benini Brito, Djalma Santos, Videlis, Orlando, Hilton, Denilson, Gerson Lima, Paulo Henrique, Situal, Sintetu, Garrincha, Pelé, Paraná, Silva, Tostão. Muito bem, tô vendo que você conhece todos os jogadores mesmo, né? Então me responde, quem foi o campeão da Copa do Mundo de 1966? Foi a Inglaterra. E quem foi o técnico da seleção brasileira de 1938? Ademar Pimenta. Muito bem. Quem venceu a final da Copa do Mundo de 1986? 3 para a Argentina, 2 para a Alemanha. Davi, qual o placar final da Copa do Mundo de 1998? 3 para a França, 0 para o Brasil. E a França foi campeã. Mas até agora eu não entendi como o Brasil perdeu essa Copa do Mundo, se tinha tudo para ganhar. Continuando, quem foi o artilheiro da Copa de 1954? Coxes da Hungria com 11 gols. Em que colocação o Brasil ficou em 1978? Terceiro lugar, depois daquela goleada que o Peru levou da Argentina. E mandou o Brasil de volta para casa. Quem foi o artilheiro da Copa do Mundo de 1966? Eusébio de Portugal com 9 gols. Davi, quantas Copas do Mundo já aconteceram até hoje? 19. Davi, qual o melhor jogador de futebol de todos os tempos para você? Para mim é Pelé. Qual o gol mais bonito que Pelé fez fora da seleção brasileira? Foi Santos e Juventus que ele deu 3 chapéus e machucou de cabeça. Para você, qual foi o gol mais bonito que Pelé fez jogando pela seleção brasileira? Foi o 4º gol de Pelé contra o país de Gales, que ele ajeita de peito e chuta pro gol. Muito bem. Continuando. Para você, qual é a melhor seleção de todos os tempos? Para mim é a seleção brasileira. Todos os técnicos da seleção brasileira que participaram das Copas. 1930, Pinteiro de Carvalho. 1934, Luiz Linhares. 1938, Ademar Pimenta. 1950, Flávio Costa. 1954, José Moreira. 1958, Vicente Vela. 1962, Aimoré Moreira. 1966, Vicente Vela. 1970, Zagallo. 1974, Zagallo. 1978, Cláudio Coutinho. 1982, Tele Santana. 1986, Tele Santana. 1990, Sebastião Lazzaroni. 1994,
Parreira, 1998, Zé Galo, 2002, Felipão, 2006, Parreira e 2010, Dunga. Muito bem, aqui nós encerramos as nossas perguntas. Eu quero agradecer o Davi Oliveira. E se alguém quiser saber mais sobre a Copa do Mundo, é só assistir o canal dele pelo YouTube. Muito obrigado, Davi.